Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como vocês estão? Vamos para mais uma quinzena, né? Agora a gente está nas semanas 15 e 16. Tá passando rapidinho, né? Vamos para a aula de hoje, língua portuguesa. Hoje a aula é sobre um gênero textual chamado conto. Vocês já ouviram falar de conto? Conto de fada? Tem vários tipos de contos e a gente vai ver como que funciona hoje, tá bom? Ó, conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Então, é um textinho curto, certo? Um texto pequeno, não é um livro grandão, tá? Tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém, o suficiente para contar a história completa. Então, um livro de contos de fadas, por exemplo, ele é pequeno, né? E o conto começa, aí acontece alguma coisa no meio e depois termina. Certo? O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Narrativo porque ele narra uma história, certo? Ele conta uma história, beleza? Elementos de um conto. Então, para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Entre eles, ó, tem as personagens da história, tem um narrador, tem um tempo, um espaço, um enredo e um conflito, tá? A gente vai ver isso agora, ó, de maneira mais pontual, tá bom? Então, as personagens. As narrativas reais ou fictícias, né, que é inventado, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa, então, as personagens do conto, beleza? Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Então, mesmo tendo muitas pessoas, a narrativa fica breve, fica curta, tá? O narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. O narrador personagem, quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Então, tem desenho que a gente assiste, né? Que um próprio personagem do desenho fica falando no fundo, né? Olha, vai acontecer tal coisa, ele foi para tal lugar, né? Então, narrador observador. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens, não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, né, anterior ao conto, nem o que acontecerá no futuro, beleza? Então, o narrador observador, ele está contando a história conforme ele vai vendo ali, ele não sabe o que vai acontecer, e nem o que os personagens estão pensando, certo? Aí tem o narrador onisciente. Assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, tudo que no universo daquela narrativa, ele sabe tudo que tem no universo daquela narrativa, né? Então, ele sabe e pode contar, se ele quiser, né, o que as personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. Então, pense em algum desenho aí que vocês tenham visto ou algum livro que vocês leram, né? O narrador, ele às vezes fala, olha, ele não sabia, mas tal coisa ia acontecer no futuro. Então, antigamente, aconteceu tal coisa para ele estar fazendo isso. Entendeu? Isso daí é um narrador onisciente. Então, quando tipo, aparece assim, no desenho, a personagem lá quietinha, ele fala, nesse momento ela estava pensando em tal coisa, né? É porque ele é onisciente, por quê? Porque ele sabe o que está acontecendo, sabe o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão pensando, beleza? O tempo. As narrativas passam-se por um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É comum que as personagens dos contos aconteçam em pouco tempo, né? Que as histórias do conto aconteçam em pouco tempo.
podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um dos casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto. Então, pensa na história da Bela e a Fera, por exemplo, né? Não sei se todo mundo já viu esse filme, mas dá para a gente pegar de base isso daí, né? A história acontece num período de tempo longo, né? Porque primeiro mostra ela pequenininha e mostra ela perdendo a mãe, aí depois mostra ela vivendo com o pai, indo lá na biblioteca pegar livro e volta, né? Depois mostra ela indo lá para o castelo da Fera, aí acontece várias coisas lá no castelo, assim, é um período um período de tempo longo. Só que acontece, o narrador conta de uma forma breve, né? As coisas vão acontecendo bem rápido, assim, não fica muito tempo num período de tempo só. Entenderam? Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Então, tem conto, né, que acontece no futuro, né? Por exemplo, A Família do Futuro. Não sei se vocês já viram esse filme. Tem um filme da Disney chamado A Família do Futuro, que mostra como seriam as coisas mais no futuro. Entenderam? Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente, onde os personagens situam-se. Então, descrito explicitamente quando ele fala onde que tá, né? Por exemplo, deixa eu pensar, Ladybug. Não sei se vocês assistem esse desenho, né? As Aventuras da Ladybug passam em Paris, né? Então, tá descrito explicitamente onde que tá passando o desenho, né? Ou implicitamente, por exemplo, quando aparece no cenário, por exemplo, a Torre Eiffel lá. Ele não falou que tá em Paris, mas você vê a Torre Eiffel e sabe que é lá. Entenderam? Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou em outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. Por exemplo, Star Wars. Não sei se vocês assistem Star Wars, né? Mas Star Wars tem um monte de planeta que acontece a história, né? Isso daí que ele fala, pode ser num lugar só ou pode ser em vários outros lugares. Beleza? Enredo, o que é isso? É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Então, o enredo é a história em si, certo? Da Bela e a Fera. Qual que é o enredo da história da Bela e a Fera? Conta a história que ela conhece a Fera, eles se apaixonam e tal. Esse é o enredo da história, beleza? Conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais e que faz com que as outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma o enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Então, pensa nos desenhos aí que a gente assiste, né? O começo do desenho não é igual ao final, né? E no meio tempo, acontece alguma coisa que eles têm que resolver. Na Bela e a Fera, no meio tempo ela não é presa pela fera e fica lá prisioneira, ela vai ter que resolver esse conflito. No final ela consegue resolver o conflito, eles se conhecem, né? Ela dá uma amolecida ali no coraçãozinho da fera, eles se apaixonam e no final fica todo mundo feliz para sempre, né? Então o conflito é isso, acontece alguma coisa, por exemplo, na Cinderela, né? No meio tempo ali, ela não perde os pais, aí ela fica lá com a madrasta maltrata ela, aí ela acaba indo pro baile e tal, perde o sapatinho, o príncipe vai lá procurar e no final eles se encontram, se casam e vivem felizes para sempre. É isso daí que é o conflito, né? O conflito é esse meio termo, essas probleminhas que acontecem no conto, tá bom? Estrutura do conto. Então, ó, o conto costuma ser estruturado em 4 partes, né? Então, quando vocês forem escrever um conto, vocês têm que pensar nessas 4 partes, né? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vamos a elas. Introdução ou apresentação, né?
é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são as personagens, qual o espaço e o tempo nos quais as histórias vão ser narradas, né? Quais os primeiros acontecimentos dela, né? Então, o conto de fadas às vezes não acontece assim em um tempo muito distante, num reino longínquo, não tem um comecinho assim. Havia uma princesa chamada Branca de Neve, aí mostra os personagens, né? A Branca de Neve tinha uma madrasta, e vai contando a história e começa, né? Isso daí é a introdução. Então, a introdução é para apresentar as personagens e como que vai começar a história. Desenvolvimento ou complicação, surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo, né? Então, nesse comecinho, o desenvolvimento que mostra o problema que aconteceu, né? E mais ou menos como que eles vão resolver. Clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história, né? Então, pensa nos filmes aí, porque os desenhos são muito baseados em contos escritos, né? Então, pensa nos filmes aí, tem uma hora que você fica meio tenso, assim, será que vai conseguir resolver? Será que não vai conseguir resolver? É isso. Entenderam? Esse é o clímax da história. É a parte mais emocionante, certo? Deixa eu subir eu aqui. Conclusão ou desfecho, solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais dos tipos de conto que estamos lendo. Vamos conhecer esses tipos a seguir, né? Então, existem vários tipos de conto, certo? A conclusão é o quê? É o final da história. E viveram felizes para sempre, né? Como que eles viveram felizes para sempre? Na conclusão ele fala, né? No final da Bela e a Fera, por exemplo, eles ficam juntos. Todo mundo volta a ser gente, né? Porque eles viraram uns objetos da casa lá, todo mundo voltou a ser gente, ficou todo mundo feliz e tal. E essa é a conclusão do conto da Bela e a Fera. Beleza? E tem vários tipos de contos, né? Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, tá? Então, ó, o conto é classificado como um gênero narrativo, que narra uma história, ou seja, um tipo de narração. Então, sempre tem um narrador, certo? A gente já viu o que é narrador. No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles. Vejamos alguns dos mais famosos, né? Então, o gênero é conto, independente de como que ele é. Um subgênero, conto de fadas, conto de terror ou suspense, né? Contos fantásticos, tem contos de ficção científica também, né? Wall-E, já assistiram esse filme, Wall-E, que é aquele robozinho que tem ele e a Eva? Esse é um conto de ficção científica, né? Passa no futuro, tem todos os tipos de que a gente já viu aqui, né? Todos os elementos, ele passa no futuro, ele conta uma história, né? Tem o conflito, qual é o conflito? Será que os humanos vão conseguir viver no planeta de novo ou não? Né? Aí a Eva acha a plantinha, né? Isso daí é um clímax, ela achou a plantinha, e agora? O que vai acontecer? Entenderam? Aí no final o que acontece? Todo mundo volta aqui para a Terra, consegue, né, sobreviver na Terra mesmo, ela tanto suja daquele jeito. Se vocês não viram esse filme ainda, assistam que é bem legal, tá bom? Fala bastante sobre meio ambiente, preservação ambiental, tá? Beleza? Vamos para as atividades? Façam no caderno de apoio, tá? No material de apoio mesmo. Não precisa fazer no caderno e não precisa fazer cabeçalho, tá bom? Então, contos. Ouça a leitura feita pela professora do conto João e Maria e responda as questões assinalando as respostas corretas. Eu vou pausar esse vídeo aqui, gente, para eu fazer a leitura do conto, tá bom? Bom, pessoal, ó. Vamos lá para a história, abrir aqui o site que tem lá no material de apoio para a gente ler o conto, tá bom? Então, João e Maria. Às margens de uma floresta existia há muito tempo uma cabana pobre feita de troncos de árvores, onde moravam um lenhador, sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Olha a introdução da história aqui, apresentou os personagens, beleza? Na casa do lenhador, a vida sempre fora difícil, mas naquela época as coisas pioraram. Não havia pão para todos.
Mulher, o que será de nós? Acabaremos morrendo de fome e as crianças serão as primeiras. Olha o pai deles falando. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois nos levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir um plano tão cruel, mas a mulher esperta e insistente conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as duas crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. E agora, João? Sozinhos na mata, vamos nos perder e morrer. Não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madraça acordou as crianças. Vamos cortar a lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente e as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madraça disse: João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. E mais tarde passaremos para pegar vocês. Os 2 irmãos, após longa espera, comeram o pão e, cansados e fracos, adormeceram. Acordaram à noite e nem sinal dos pais. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Quando a lua aparecer no céu, acharemos o caminho de casa. Consolou o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar, e seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar à cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. O lenhador, em seu íntimo, estava contente, mas a mulher não. Assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente, com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Maria estava desesperada. Como poderemos nos salvar dessa vez? Daremos um jeito, você vai ver. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã fazendo uma trilha. Desta vez afastaram-se ainda mais de casa e, chegando em uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram, famintos e cansados. Quando acordavam, estava muito escuro e Maria desatou a chorar. Mais uma vez, não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros haviam comido todas as migalhas. Acordaram a noite toda e no dia seguinte inteirinho, sem conseguir sair daquela floresta, e estavam com muita fome. De repente viram uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e viram encantados que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João. E correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo, rindo. Ouviu-se uma voz aguda, gritando no interior da casinha. Quem está ao teto mordiscando e as paredes roendo? As crianças, pensando que a voz era de uma menina de sua idade, responderam: É o Saci Pererê que está zombando de você. Subitamente abriram-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria se assustaram, mas a velha sorriu, mostrando a boca desdentada. Não tenha medo, crianças. Veja que tem fome, a ponto de quase destruir a casa. Entrem, vou preparar uma jantinha. O jantar foi delicioso e a velha senhora ajeitou gostosas caminhas macias para João e Maria e adormeceram felizes. Não sabiam os coitados que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído uma casinha de doces. Agora ela esfregava as mãos satisfeita. Então, estão em meu poder, nem podem me escapar. Porém, estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e prendeu em um porão escuro depois que, com uma sacudida, acordou Maria. De pé, preguiçosa, vá tirar água do poço, acenda o fogo
e apronte uma boa refeição para seu irmão. Ele está fechado no porão e tem de engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo. Mariazinha chorou e se desesperou, mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para os irmãos os melhores quitutes, e também a cada manhã a bruxa ia ao porão e por ter vista fraca não enxergava bem, mandava: João, dê-me seu dedo, quero sentir se já engordou. Mas o esperto João, em vez de um dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa zangava-se, pois apesar do que comia, o moleque estava cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência. Maria, acenda o fogo logo cedo e coloque a água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer o seu irmão. Venho esperando isso há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou em vão. A bruxa se aborrecera de tanto esperar. Na manhã seguinte, Maria tratou de colocar no fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno para passar o pão. Na verdade, ela queria assar a pobre Mariazinha e do João faria cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse à menina: Entre ali e veja se a temperatura está boa para assar pão. Mas Maria desconfiava sempre da bruxa, não caiu na armadilha. Como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Você é mesmo boba, olhe para mim, e enfiou a cabeça dentro do forno. Maria empurrou a bruxa para dentro do forno e fechou a portinhola com a corrente. A malvada queimou até o último ossinho. A menina correu para o porão e libertou o irmão. Abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, mais nada tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres cheios de pedras preciosas, de pérolas. Encheram os bolsos de pérolas. Maria fez uma trouxinha em seu avental e encheu com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata. Andaram muito. Depois de algum tempo, chegaram a uma clareira e perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez tinham apanhado lenha ali. De outra vez tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente, avistaram a cabana de seu pai. Começaram a correr naquela direção. Escancararam a porta e caíram nos braços do lenhador, que, assustado, não sabia se ria ou chorava. Quantos remorsos o tinham atormentado desde que abandonara os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Única sorte que a madraça ruim, que o obrigara a livrar-se dos filhos, já tinha morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair no chão a chuva de pedras preciosas. Agora já não precisariam temer nem miséria nem seréstia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. Viram que teve um começo, um meio, um fim, um narrador, né? Que é a pessoa que está falando a história, que está lendo a história, certo? Vamos lá para o material de apoio agora? Então vamos lá, ó. Contos. Ouça a leitura feita pela professora, já li, do conto João e Maria. Onde a história acontece? Nas margens de um rio, em uma floresta, em uma cidade ou às margens do lago. Vou deixar essa historinha para vocês lá no grupo para ler depois, tá bom? Se precisar. 2. João e Maria moravam com seu pai pela segunda esposa em uma casa feita de chocolate e doces, cabana pobre feita de tronco de árvores, cabana feita de palha, casa pobre de tijolos velhos. 3. Quando João e Maria se perderam, encontraram uma casinha com A. Telhado de chocolate, paredes de tijolo e janelas de vidro. B. Telhado de jujuba, janelas de papel e paredes de borracha. C. Telhado de chocolate, paredes de arroz e janelas de feijão. D. Telhado de chocolate, paredes de biscoito e janelas de balas. 4. Quando a bruxa queria ver se João estava engordando, pedia para ele dar seu dedo, mas ele enganava a bruxa e lhe dava A. Uma vareta. B. Um galho de árvore. C. Um ossinho de frango. Ou D. Um palito de dente. 5.
O que Maria fez para se livrar da bruxa? A. Jogou em uma panela de água quente. B. Jogou-a dentro do forno e fechou a portinhola. C. Jogou-a no rio. D. Jogou-a num buraco. Então, qual dessas opções é que a Maria fez? 6. Você conhece esses contos? Escreva os títulos abaixo. Então, ó, que conto que é esse aqui? Não vou falar porque senão dou a resposta, né? Esse aqui, ó, já falei hoje sobre esse conto aqui. Beleza? Escreve aí embaixo na linhazinha. Esse daqui, ó, qual o personagem que ela oferece uma maçã? Aí a princesa morde a maçã e desmaia. E essa daqui, ó, também já falei dela hoje. Beleza? 7. Sua classe vai acompanhar a leitura de um conto, então fique atento porque essa história será reescrita por você. Após ouvir a história mais de uma vez, escreva as informações na linha abaixo. Então, vocês vão fazer, ó, do conto João e Maria, tá bom? Que eu acabei de ler. Então, o nome da história, quais são os personagens, certo? O lugar que a história acontece e o que acontece na história, beleza? Vocês vão fazer aqui para mim. O que acontece na história do João e Maria, tá bom? 8. Leia os trechos abaixo e escreva o nome dos contos. Então, há muito tempo, num reino distante, vivia um rei, uma rainha e sua filhinha. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Qual que é o nome dessa história aqui? Se não souber, pergunta para quem mora com vocês, que provavelmente eles vão saber, tá bom? B. Era uma vez um homem cuja primeira esposa tinha morrido e que tinha casado novamente com uma mulher muito arrogante. Ela tinha 2 filhas que se pareciam em tudo com ela. O homem tinha uma filha de seu primeiro casamento. Era uma moça meiga e bondosa, muito parecida com a mãe. A nova esposa mandava a jovem fazer os serviços mais sujos da casa e dormir no sótão, enquanto as irmãs dormiam em quartos separados com o chão encerado. Falei dessa história hoje também, né? Vamos lá. C. Às margens de uma floresta existia, há muito tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de árvores, onde morava um lenhador, sua segunda esposa e seus 2 filhinhos nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Qual que é esse conto aqui? Esse tá fácil, hein? D. Um moleiro que tinha 3 filhos, repartindo à hora de sua morte seus únicos bens. Deu ao primogênito o moinho, o segundo o seu burro e o mais novo apenas um gato. Que conto que é esse? Esse aqui é difícil, hein? Vai ter que pesquisar, porque eu também não tô lembrando muito bem não, tá? Então pesquisem na internet, tá bom? Se não souber, deixa em branco, não tem problema. E, há muitos anos, em uma terra distante, vivia um mercador e suas 3 filhas. A mais jovem era a mais linda e carinhosa, por isso era chamada de Bela. Então, de qual conto que é esse daí? F. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sobre 20 colchões. Esse daqui é um conto de fadas também, né? Então, qual que é o nome desse conto? Se não souber, pergunta para quem mora com vocês. Se a pessoa também não souber, não tem problema. Vê se consegue achar na internet, faz uma pesquisa, né? Tá? Se não souber, deixa em branco, não tem problema. Quando eu mandar o gabarito, vocês veem. Tá bom? Por hoje é isso. Hoje ficou extensa a aula, né? Mas a gente aprendeu bastante hoje, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.